Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão entrando aqui no portal acessa.com. Hoje a gente vai fazer mais uma live. A gente recebe a advogada, colunista do portal, Paula Assunção. Daqui a pouco ela está entrando aí. Vamos aguardar. Boa noite a todos. Paula entrou. Olá. Oi, Paula, boa noite. Tudo bem? Boa noite, como vai? Tudo ótimo, tá me escutando bem? Tô te escutando bem, tô te vendo bem, tudo tranquilo. Ah, então tá bom. Muito Então, obrigado por ter aceito novamente o convite de participar aqui com a gente na Acessa para mais uma live. Hoje com um tema muito importante, muito debatido. Acho que nunca foi tão falado como está sendo nesse ano. Né? Para quem não sabe, a Paula é advogada, professora, colunista aqui do portal já há bastante tempo. Aproveito a data para te dar parabéns pelo Dia do Advogado. Sei que você exerce a sua profissão com muita dedicação, muito carinho, muita competência. Então gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece. muito obrigada, né? Assim, primeiramente agradecer pelo portal da Acessa.com, a você em especial, por sempre lembrar de mim, né? Sempre, Paula, pode, né, participar com a gente, isso é sempre muito bom que nós estejamos, né, ali no circuito, na lembrança. Agradecer a oportunidade, eu acho que o tema é muito importante mesmo. Sou advogada, sou professora, agradeço também a questão de ontem, né, um dia muito simbólico para nós advogados, um momento onde o país, né, passa por uma situação de direitos muito difícil, né, Jorge? Então, o exercício do direito através de nós advogados, ele se torna importante mesmo, né? Porque a pessoa fica perdida. A pandemia afastou o judiciário das pessoas, os fóruns estão fechados, e por conta disso, muita gente está deixando de procurar os seus direitos ou está sendo ainda mais lesada por conta disso. Então, nossa profissão, aí os colegas que porventura vierem a assistir a live aqui, os parabéns mesmo, porque não é uma profissão fácil, né? Tem um ou outro aí que né, não valoriza o nome, que né, acaba até desrespeitando a categoria, mas a grande maioria dos colegas trabalha corretamente, trabalha de maneira honesta, e a gente vê aí muita dificuldade, né, no dia a dia. E o tema, como você falou muito bem, tem sido muito divulgado, né? Acredito que a pandemia, ela piorou muito a situação da violência doméstica e as redes sociais aumentaram a chance da gente conversar sobre o tema. Então, eu acredito que essa live vai ficar aí para a posteridade, pode ajudar muitas mulheres e pode ajudar muitos homens também a saber do que se trata e poder salvar outras mulheres. Com certeza. Foi até importante você falar isso. A live vai ficar salva aqui no portal, no Instagram e também no YouTube, então as pessoas vão poder assistir depois. Paulo, então, como a gente está falando, né, um mês marcado aí pela campanha Agosto Lilás, de combate, né, à violência contra a mulher, uma campanha de conscientização. Então eu queria que você falasse um pouco como surgiu essa campanha, qual que é o objetivo dela. Exatamente. Muito se fala na questão repressiva da Lei Maria da Penha, né? A gente tem essa visão de que a Lei Maria da Penha é para prender o agressor, a Lei Maria da Penha é para evitar que o agressor seja responsabilizado em pagar só cestas básicas, mas não é só isso. A Lei Maria da Penha ela tem um caráter extremamente educativo e juntamente com a promulgação da lei que fez aniversário este ano, completou 15 anos no sábado passado, e por isso também essa questão simbólica de muita gente conversar sobre a Lei Maria da Penha, ela vem com muitas ações educativas. Conversar muito sobre educação, sobre estrutura, sobre desenvolvimento, para que as mulheres tenham coragem, né? A palavra seria coragem, porque a Maria da Penha foi uma mulher sofredora,
agredida durante vários anos. Ela sofreu uma tentativa de assassinato, né? Uma tentativa, inclusive, quase que foi executada, né? Porque ela levou um tiro, ela ficou paralítica por conta disso. E ela, além disso tudo, dessa situação terrível, inimaginável, né, Jorge? Ela ainda teve que lutar bravamente para que o agressor dela não fosse responsabilizado tão somente no juizado de pequenas causas. Porque antes da Lei Maria da Penha, muita gente talvez não conheça, né? A gente fica só falando Lei Maria da Penha, Lei Maria da Penha. As pessoas devem pensar assim, mas bater em alguém já estava lá no Código Penal. Mas tentar matar alguém já estava também no Código Penal. Pois é, só que a violência dentro do seio familiar, Jorge, era considerado um crime de menor potencial ofensivo. Você acredita que até 2006, você apanhar do marido não era tão grave? Olha bem, né? Então não faz o menor sentido. Então, a luta dela foi muito significativa porque tirou esses crimes do juizado especial. Não sei se você se lembra, até um passado recente, era muito comum que as pessoas falassem assim, eu não vou denunciar ele, porque o que vai acontecer com o marido? Vai pagar em cesta básica. Você lembra? Muita gente achava que não vale a pena denunciar por causa disso. Mas foi a luta da Maria da Penha que fez que a penalização fosse mais do que apenas cestas básicas. Então, é muito importante, sim, é muito significativo esse mês por causa disso. Uma vez eu vi uma frase de uma juíza que falava justamente isso. O feminicídio não começa nunca com feminicídio. Ele começa com condutas que as pessoas costumam achar bobagem. Né? Mas só mais uma briguinha. E começa assim, né, Paula? É um empurrão, é uma briga, é uma agressão verbal. E é até importante a gente falar, já até pulando que era uma próxima pergunta, que é importante destacar que a agressão não é só física, né? Exatamente. É importante a gente destacar que existem várias formas de violência que também, né, já havia previsão na própria legislação Maria da Penha. Isso que você falou, né, que te chamou a atenção, é muito importante, porque a gente precisa conscientizar as pessoas de que esses comportamentos, eles vêm aos poucos. E que depois, de repente, é que a gente vê a mulher, às vezes, ensanguentada, agredida, com olho roxo, e até casos dramáticos que ela realmente vem a óbito, só que não foi de um dia para o outro. Né? Então, assim, é diferente de uma briga de trânsito, que as pessoas não se conhecem. Sim. E uma pessoa tem um ataque de fúria e vem a matar a outra. É diferente de um crime violento em relação à violência da rua, né? Por exemplo, da periferia, a violência do traficante, é muito diferente. A violência da Lei Maria da Penha é uma violência que vem aos poucos. É o assédio, é o abuso, o constrangimento, a humilhação, você ser chantagem emocional é considerada uma forma de violência, a violência sexual, violência patrimonial. Então, assim, vem aos pouquinhos. Muitas vezes, ou o agressor, né, ele não dá sinais, ele muda, né, a partir de algum trauma, alguma coisa que aconteça com ele, um comportamento dele mesmo, ou o contrário. Às vezes ele deu sinais o tempo todo, mas a mulher confundiu com amor. Ele é muito ciumento, mas é porque ele me ama muito. Ele é muito ciumento, ele me controla, mas é porque ele é carente. Ele é assim, que isso é carinho. Então ela não vê, ela está ali envolvida com um relacionamento amoroso e não percebe. E no dia a dia de um relacionamento, a gente sabe que nem tudo são flores, e aí os problemas realmente aparecem, né? E aí a gente acaba descobrindo que tem uma pessoa ao lado que é capaz aí dessas perversidades, né? E dentro da Lei Maria da Penha existem outras campanhas também, né, Paula? Que a Maria da Penha vai à escola, né? É muito importante, porque como eu falei, não é só a repressão. Por quê? Você pegar, né, o agressor só depois que já aconteceu a violência, o sistema ele funciona, mas é como se ele falhasse. Você concorda comigo? Porque se você
já está pegando, depois que aconteceu a violência, depois que aquela mulher já apanhou, já foi humilhada, já foi constrangida, né? Ontem eu tive a oportunidade de falar sobre a pornografia da vingança, né? Que é o ex-companheiro ou a pessoa de laço afetivo que publica uma foto íntima, aí causa aquela humilhação pública, né? Todo mundo fica vendo aquelas coisas. Então, assim, a partir do momento que esses crimes já aconteceram, por mais que o sistema criminal, né, o sistema penal seja repressivo, ele não resolveu o problema. Não resolveu o problema, porque ele tinha que ter pego na origem. Então, essas campanhas que são tão interessantes, né, que é importante a gente ressaltar que o Agosto Lilás é exatamente por causa disso, porque ele diz respeito a esse coletivo de campanhas. Ele diz respeito a Maria da Penha vai na escola, Maria da Penha vai no bairro, Maria da Penha vai numa comunidade, vai onde precisar, né? Você ter, hoje, tem muitas mulheres falando sobre isso, aqui em Juiz de Fora nós temos um expoente também em relação a isso, e é importante essa conscientização, porque para a mulher romper esse ciclo da violência é muito difícil. É muito difícil. Então, não é uma coisa que a pessoa, por exemplo, quando você é furtado, né, quando alguém furta o seu celular ou furta alguma coisa sua, você está tão revoltado, você está bravo, você vai lá na polícia, você vai na delegacia, você arruma a câmera, você fala assim, o fulano tem uma câmera no cantinho da janela dele, pode servir, etc. A vítima, ela está muito cooperativa com o sistema. Quando a gente fala de uma vítima de violência doméstica, ela não fala, ela não conta nada, ela não conta os detalhes, ela não quer se expor, ela está com vergonha. Porque muitas mulheres têm isso. Por exemplo, a gente tem a impressão, sim, a falsa impressão de que só tem violência doméstica com as mulheres pobres, né? Mas não é verdade. Tem muita mulher de classe média alta, que também sofre violência doméstica. Só que como que ela vai falar isso para alguém? Como que ela vai denunciar? Ela fica com vergonha. Ela fica com aquela questão, a aparência, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Então ela não fala. E é por isso que essas campanhas todas, o Agosto Lilás e todas essas que você citou, são muito importantes. Por quê? Porque de pouquinho a pouquinho, aquela mulher vai vendo a campanha na televisão, vai vendo uma chamada, vai vendo essa live aqui, vai assistir de novo, aí ela vai pensar, nossa, isso está acontecendo comigo. Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Nossa, eu posso pedir ajuda para alguém. E aí ela começa a se fortalecer. E é por isso também importante que não é um caminho só da vítima, é um caminho da sociedade. Porque se ela conta para alguém e essa pessoa não está preparada para acolher aquela vítima, ela se fecha de novo. Porque, né, isso é uma tristeza também. Se a pessoa fala, nossa, está acontecendo isso. Ah, casamento é assim mesmo. Deixa para lá. Nossa. Não é? Uhum. Aí o que a vítima Sim. faz? Ela fala, não vou contar para ninguém. Ela fica mais retraída. Foi o que a Ive Campos acabou de falar. O fator financeiro, os filhos, o medo impede a mulher de denunciar, né? Eu acho que principalmente quando se tem filhos e é uma mulher que depende financeiramente do marido, é muito mais difícil, né, Paulo? Porque além, né, da vergonha, assim, do que a sociedade vai falar, como eu vou ser julgada, tem a questão, o que os meus filhos vão pensar? Como meus filhos vão ver o pai deles, né? Então é um outro fator também muito difícil ali, né, para quem está passando por essa situação. Você tocou num assunto até muito delicado, que é essa questão da denúncia e da relação entre pais, mães e filhos, né? Porque existe essa questão do que os meus filhos vão pensar, existe a questão que a Ive está salientando muito, que é como é que eu vou me virar, porque eu vou ficar com os meus filhos, então se eu tirar ele de casa, ou se eu sair de casa, como é que eu vou pagar as contas, como é que eu vou manter a escola dos meus filhos, como é que eu vou fazer? E também existe a questão, assim, eu vou denunciar, aí ele vai entrar com uma ação de alienação parental, dizendo que eu estou inventando essas coisas, e aí, às vezes, o judiciário vai acreditar nele e não em mim. Então, assim, tem todos esses problemas mesmo, Jorge. Você falou muito bem. Eu tenho
vivência, né, de atuar ao lado de mulheres, eu bato muito nessa tecla, eu não advogo só para mulheres, eu advogo para homens também, mas quando eu atuo ao lado das mulheres, eu percebo muito isso. Ela tem que comprovar, aí ela tem que provar de novo, aí ela tem que passar pelo constrangimento, às vezes, de gravar o negócio para provar que a palavra dela não é injusta. Aí eu já vivenciei isso, não é ninguém que me contou, não. Eu vivenciei isso. Vem a outra parte e fala assim que ela é louca, ela é doida, ela está se vingando de mim com esse processo, ela ainda me ama, tá vendo? Olha como ela me ama. Então isso aí é tudo invenção da cabeça dela. E aí a gente tem que ficar o tempo todo insistindo para legitimar aquela denúncia, aquela reclamação. Veja bem, acontecem falsas denúncias? Acontecem, é verdade. Acontecem situações que às vezes as mulheres exageram e dramatizam? Acontece. Acontece mulher que bate em homem? Acontece também. Não sou hipócrita, acontece também. Porém, o caminho que a vítima precisa percorrer para comprovar que aconteceu alguma coisa com ela chega a ser injusto. Chega a ser injusto. Porque por causa dessas pessoas que desacreditam, aí todo mundo vira contra o sistema e a pessoa que realmente precisava ser protegida, ela tem que provar 3 vezes o que aconteceu. E existem várias pesquisas sobre isso, né? Da questão da revitimização. Né, de você ter que ficar insistindo que está acontecendo uma violência doméstica. Você falou muito bem. Sim. Com esses 15 anos, né, da Lei Maria da Penha, como você avalia as políticas públicas, principalmente aqui na cidade, Paula? Então, em relação às políticas públicas, eu acho que tem melhorado muito, né? Quando você fala isso, assim, nesses 15 anos, por exemplo, uma coisa que é muito comum quando a gente fala, né, sobre Lei Maria da Penha, às vezes a pessoa me fala assim, mas nossa, eu vejo falar tanto e parece que os casos estão aumentando. Você não tem essa percepção? Assim, sim, os casos sim. estão aumentando, tem tanta campanha, tem tanta gente falando e parece que os casos estão aumentando. Mas é preciso que as pessoas falem mais e que elas vejam que não é os casos que estão aumentando, é porque está sendo publicadas coisas. A internet hoje é muito acessível. Acho que foi a Ive mesmo, ela comentou assim, olha o caso do DJ. Então, veja bem, a esposa do DJ, ela não encontrou suporte na justiça, ela jogou na internet. Então, quer dizer, ela botou para o mundo ver. Falou assim, né, se o policial não quis tomar uma providência, eu joguei na internet. E ela conseguiu uma responsabilização do DJ imediata. Então, hoje, a gente tem essa percepção de que está acontecendo muito mais casos, mas é porque você tem mais divulgação. E tem que ter mais divulgação. E aí, respondendo a pergunta, a provocação que você me fez, a questão das políticas públicas, eu acho que tem melhorado muito. Eu acho que a gente tem que assim, achar o lado bom. A gente conversa muito a respeito. A prefeita, né, a nossa prefeita Margarida, ela tem uma agenda de ações, de políticas públicas para mulheres. Existe uma preocupação em relação a isso, por conta até do auxílio emergencial, né? Nos nossos leitores aí das colunas vão lembrar que a Acessa.com noticiou que a prefeitura fez um auxílio emergencial próprio da prefeitura de Juiz de Fora e tem lá um itemzinho para as mulheres vítimas de violência. E isso é inovador. Né? As mulheres vítimas de violência que não tinham para onde ir, aqui em Juiz de Fora nós ainda não temos um abrigo, né? Um lugar onde a mulher possa sair de casa e ir para lá e fugir mesmo daquela situação de violência. Mas nós temos esse auxílio emergencial que serve pelo menos para ela pagar uma kitnet, uma coisa assim, para que ela possa sair dali. Então, são políticas que são construídas mesmo. Através, assim, tem que olhar, né? Uma leitura, você tem que olhar se a cidade tem demanda para isso tudo, qual que é o problema da cidade. Mas eu acho que a gente tem avançado muito. Recentemente, a UFJF fez uma pesquisa bem interessante né, sobre essa leitura. Foi um geógrafo
que fez uma leitura, uma varredura na cidade, um diagnóstico, e ele fez essa leitura. Olha, tem mais casos nos bairros Ipiranga, Santa Luzia, Santa Cruz, onde tem mais casos, onde tem mais denúncias. Mas, por exemplo, o bairro São Mateus, que é um bairro conhecido por ser um bairro boêmio, que tem muitos bares e que tem uma vida noturna muito ativa, diminuiu o número de denúncias por violência doméstica. Então, será que isso tem a ver com o fato dos bares não estarem funcionando por causa da pandemia? Então, quer dizer, essas leituras são importantes para que as políticas públicas sejam efetivas. Porque senão a gente faz uma coisa que não tem nada a ver com o que aquela população precisa. Nós estamos muito preocupados, nós, né? Eu falo nós como mulher, como ativista, como advogada, estamos muito preocupados com essa questão da pandemia, Jorge, porque enquanto a gente está aqui conversando, o Brasil ele tem uma estatística terrível de que a cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. Então, enquanto a gente está aqui conversando nessa live, já foi mais de 10. Então, isso é muito triste, né? E a mulher ela tá em casa, ela não está propriamente assim, presa, né? Porque as regras do isolamento social já se afrouxaram muito. Mas, às vezes, ela está desempregada, às vezes o marido está desempregado e ela está ali presa naquele ciclo da violência. Às vezes ela está com depressão, e é uma depressão tão profunda, tão grave, que ela não consegue se movimentar, ela não consegue sair para pedir ajuda, né? Você que faz muitas lives aí, você tem uma live, uma certa periodicidade com uma psicóloga, não tem? Uma psicoterapeuta? Sim, sim. Exatamente. Ela com certeza já deve ter tocado nesse assunto. A depressão, ela paralisa a pessoa. Ela paralisa, ela sabe que ela está mal, mas ela não tem forças, né, para pedir ajuda. E aí são situações que a campanha falar de novo e falar mais uma vez e falar repetidamente sobre violência doméstica faz diferença. Que aí a pessoa pode encontrar ali uma ajuda. Às vezes uma live, né? Quantas pessoas, principalmente dessas pessoas assim muito famosas, quantas pessoas que às vezes fazem uma denúncia, como foi o caso da Luísa Brunet, como foi o caso da esposa do DJ, da Paloma, não é que ela chama Paloma? Pamela? Sim. Ela... Eu acho que é Paloma. Não é? Eu também não tenho certeza agora. E esses casos assim que ficam mais famosos, consulta aí, meu jornalista. Vou conseguir. É Pamela. É Pamela, pois eu sabia que era dela, eu falei, é alguma coisa assim. Por conta da forma que a gente escuta, né? E aí, quando sai uma denúncia assim, de alguém que tem muito apelo, né, muita visibilidade, aí aparece um monte de gente dizendo assim, ai, isso também aconteceu comigo. Isso também acontecia comigo, olha, isso já aconteceu comigo. Então, são situações, né, que a gente precisa falar mesmo, porque senão a pessoa vai se fechando como uma ostra. Mas eu acho bem interessante. Eu vou fazer uma observação. A gente tem tempo? Eu tô me alongando muito. Não, sim, temos tempo. Porque eu às vezes não sei, né, se você programou assim direitinho. Eu achei muito, muito interessante, porque agora, nesse último mês, houve 2 pautas de violência de gênero, violência contra a mulher, que ganharam muita força. A primeira foi a criminalização da violência psicológica, que já existia na Lei Maria da Penha, mas agora se tornou um adendo mesmo dentro do Código Penal. Que eu acho muito interessante, né? Muito importante. Por quê? Porque a gente vive hoje nessa questão da pressão psicológica sobre as pessoas, né? E a segunda foi a aprovação do conceito de violência de gênero na política. Não sei se você observou, mas assim, em um mês nós tivemos 2 pautas de reconhecimento de violência contra a mulher. Olha só como que isso não é uma política pública que está crescendo. A ministra Damares, ela criou um grupo de estudo dentro do ministério dela para conversar sobre violência de gênero, para ela se situar sobre o que pode ser feito sobre violência de gênero. Então, eu achei muito interessante, porque
a gente tem que observar essas coisas que estão sendo feitas, criticar quando precisa criticar, mas elogiar quando precisa elogiar, né? E que as coisas desembolaram alguns conceitos que antes a gente, né, reclamava ou reivindicava e as pessoas falavam aquela coisa horrorosa assim, é só mimimi, né? Isso aí, é só reclamação, né? Quantas mulheres no seu ambiente de trabalho às vezes não tentam falar uma opinião, não tentam falar alguma coisa. Você não sabe nada disso, porque você é mulher, você não sabe desse assunto. Isso não é coisa de mulher, etc. Então, são coisas que a gente vai ganhando um espaço pequeno, né? Mas que vai construindo um futuro. Então, num futuro, né, as meninas terão mais proteção, mais visibilidade. Então, acho isso muito interessante. E isso, para mim, mostra um avanço das políticas públicas. Com certeza. E eu acho também que com a internet, né, hoje em dia, essa facilidade de fazer reunião online, independente de onde você esteja, as mulheres estão, né, hoje em Juiz de Fora existem vários grupos de empoderamento feminino, né, vários profissionais estão trabalhando, né, com essa questão. Por exemplo, a gente tem a nutricionista Natália Braga, que também agora está focada nesse público feminino. Então, assim, esses grupos também, eles vão ganhando força, vão marcando encontro presencial, online, enfim. Isso vai instituindo outras políticas, né? No início dessa semana, em Juiz de Fora, aqui na cidade, né, foi inaugurada a nova sede da Delegacia da Mulher, né, especializada em atendimento à mulher em Juiz de Fora, que fica no 2º andar do Santa Cruz Shopping, que, para quem não conhece, é ali na rua Jarbas de Leri, bem no centro. E nesse mesmo dia, Paulo, foi um caso assim, uma coincidência meio triste. Foi inaugurada essa delegacia, né, a nova sede, e tiveram 2 ocorrências na segunda-feira, que foi uma mulher que sofreu tentativa de homicídio na estrada de Monte Verde, uma mulher de 44 anos, o agressor era o marido dela, de 50 anos, foi um golpe de fax, ela foi até para o HPS, e a polícia também prendeu um suspeito de manter a mulher e o filho em cárcere privado no Paineiras. Né? Você deve ter ficado sabendo desse caso. Então, assim, para você ver, né? Um Monte Verde, outro Paineiras, que é um bairro aqui no centro da cidade, para quem não conhece. Então, assim, mostra, assim, a distinção de lugares, que igual você falou da pesquisa da universidade, né? Que, assim, não é só o caso de pessoas mais pobres, não. Né? E esse caso do Paineiras era justamente porque o marido não aceitava a separação. Então a mulher já estava ali um tempão dentro de casa, né? Então, assim, são coisas próximas, né, Paulo? Que às vezes está no nosso vizinho do lado. No início do ano, a gente teve um caso aqui em Juiz de Fora de um casal conhecido no Morro da Glória. Então, assim, começou com uma briga e tudo dentro de um clube e acabou na morte dos 2, né? Infelizmente. Então, assim, tá na nossa porta, né? Às vezes a gente está reunido com um amigo, vê um casal brigando, eles brigam muito, mas ali pode estar começando um caso que a gente, né, não sabe onde vai parar, né? Isso é muito triste, né? Falou muito bem. Foi esse caso da delegacia na segunda-feira, foi muito emblemático mesmo. Depois a gente pode até comentar mais da delegacia, porque como a live vai ficar, então é importante, né, que se a pessoa ver ou se a pessoa às vezes compartilhar, às vezes você não está sofrendo violência, né? Você que estiver assistindo essa live agora ou depois, você não está sofrendo violência, mas você conhece alguém, você sabe de alguém, você conhece um casal, né, que briga, que se bate, que se agride, e aí depois as pessoas ficam assim, o relacionamento deles é assim mesmo, explosivo, né? Ou então aquela coisa que era bem clichê mesmo, bem clichê, de tipo, depois que briga, né? Depois que briga e faz as pazes, fica tudo melhor. Gente, para e pensa, né? A gente precisa proteger, preservar. Essa questão da vizinha que estava, da mulher que estava em cárcere privado, você falou muito bem, foi a vizinha, Jorge, foi a vizinha que chamou a polícia. Porque ela chamou a vizinha pela janela, né, pela janela do banheiro, ela chamou a vizinha quando o cidadão saiu, e ela falou que ela estava presa em casa e a vizinha chamou a polícia.
Então você vê, né, aquela frase também muito antiga, que hoje em dia tem sido muito utilizada nas campanhas, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim, para salvar, né, para salvar uma mulher. Então, assim, é importante mesmo que as pessoas fiquem atentas, porque a gente precisa conversar sobre isso. A Gabi já está querendo até para falar sobre violência psicológica. Posso até falar mais um pouquinho e numa outra oportunidade fazer outro, né? Só preciso do Jorge me chamar. Claro. Sempre bem-vindo. A gente programa outro, Gabi. Conversar, né, sobre o tema mesmo, para que chegue essa notícia. E como eu falei, para que a sociedade saiba acolher. Para que ela reconheça, fala, nossa, gente, eles estão brigando. Olha, tá subindo o tom. Olha, o negócio tá terrível. Porque, né, é o que você falou, a pessoa mora num apartamento do lado. Será que ninguém ouviu? Será que ninguém ouviu quebra-pau lá? Não dava para ter chamado a polícia antes? Não dava para a mulher ter saído de lá antes, ter saído daquela situação? Né? Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção nisso e fazer a nossa parte na sociedade. Né? Às vezes não quer interferir ali na hora, mas depois chega para a mulher, né? Se Deus quiser, tendo tudo passado, fala com ela, ó, isso não tá legal não, você está sendo ofendida, você está sendo humilhada, você não pode aceitar isso, conta comigo, né? Se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Porque, tipo assim, só falar com ela, né? Você não pode aceitar isso e condená-la, né? Julgá-la, tipo, como você aceita isso? Como é que você deixa ele fazer isso com você? Não é desse jeito, né? Porque a pessoa vai se fechar. Ela já está constrangida. Nessas brigas em condomínios, em prédios, a mulher fica com tanta vergonha que ela fica dias sem sair de casa depois, né? Por causa da gritaria, por causa do escândalo. Então, são situações que tem que ter muito cuidado mesmo e fazer a denúncia. E sobre essa questão que você falou da delegacia, deixa eu até voltar aqui, que a Ive falou do abrigo agora há pouco, ó. É isso mesmo, ela falou, proteção, precisamos do abrigo. Então, eu estou acompanhando essa questão do abrigo, Ive. Estou procurando saber informação, como o Jorge falou muito bem. Eu estou entrando nesses grupos aí, entendeu? Esses grupos de mulheres, né, que trabalham nessa área, que trabalham nessa causa, porque ainda tem muita coisa a ser feita. Eu tinha a impressão, é muito engraçado como a gente vive numa bolha, né? Eu estou lá trabalhando todos os dias lá no meu direito previdenciário, aposentando as pessoas, na fila do INSS. Então, assim, na minha opinião, que estava lá na minha bolha, a violência contra a mulher estava sendo resolvida por outras pessoas. Então, eu estava pensando assim, não, tem muita gente já trabalhando no assunto, tem muita coisa sendo feita e tal. Só que à medida que eu fui entrando nessa área, conversando com pessoas da área e pesquisando a respeito e conhecendo as vítimas, aí eu descobri, Jorge, que realmente tem muita coisa ainda para ser feita, tem muita coisa. Sim. E a Ive falou muito bem. Falou, Paula, né, tá precisando do abrigo, como é que vai fazer o abrigo? Calma, né? O abrigo é uma situação muito delicada, né? Então, assim, mulheres, esse juiz de fora, calma. O abrigo é difícil de montar pelo seguinte, tem que ser um lugar que tenha vigilância frequente, porque senão a mulher foge do marido e ele vai atrás dela no abrigo e pode cometer até uma chacina, Deus me livre, guarde, né? Porque vai ter outras mulheres lá também em situação Sim. de vulnerabilidade, né? Então, quer dizer, tem que ter uma pessoa, tem que ter um apoio da polícia militar constante, 24 horas. Tem que ser um lugar escondido, né, para que aquelas mulheres ali não se sintam humilhadas de estar ali. Então, tem que ser um lugar mais afastado. Mas não pode ser um lugar tão difícil de chegar que as mulheres não cheguem lá. Então, já é uma situação difícil, né? E tem essa questão do poder público manter o abrigo. Então, assim, tem que ser um abrigo que tenha condição de receber crianças, tem que ser um abrigo que tenha condições daquela mulher tomar um banho, trocar roupa, tem que ser um abrigo que tenha condições dela descansar ali. Só que aí o poder público ele tem que se responsabilizar por um conjunto de coisas, né, Jorge? Que fica difícil do poder público dar conta de tudo isso.
Né? Então, quer dizer, Sim. tem que manter uma equipe lá 24 horas, comida, banheiro, dormitórios, segurança, luz, água, telefone, espaço. Então, assim, aí, né, aí a gente vai falar assim, aí tem que ter Wi-Fi, porque as crianças têm que estudar e as mães têm direito a ter o acesso à internet. Então assim, é muita coisa. Eu não trabalho na prefeitura não, tá, gente? Mas eu estudo administração pública, eu sou professora de direito administrativo, então eu estou só mostrando para vocês assim, que é difícil o poder público dar conta disso, né? Então, assim, tem que ter o abrigo, mas o abrigo realmente é uma política pública, Jorge, que eu não sei quando a gente vai ter condição de fazer isso, porque pensem comigo, a pessoa vai para lá, aí ela pega Covid, por exemplo. Pega Covid no abrigo da prefeitura. Responsabilidade é da prefeitura. Então, é uma situação difícil, né? Então, essa questão do abrigo, ela é uma demanda importante, mas tem que ser pensado muitas coisas para fazer o abrigo funcionar. Mas, se você souber de uma mulher que está em condição de vítima, que está sofrendo abuso, está sofrendo violência psicológica, patrimonial, violência física, violência sexual, tá? Porque não é porque a mulher é uma mulher casada que ela é obrigada a fazer relações sexuais fora da vontade dela. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, se você percebe uma mulher nessas condições, ou se você, mulher que estiver assistindo esse vídeo depois, fala, nossa, isso está acontecendo comigo, no meu quintal, não se preocupe, não tem o abrigo, mas tem outros meios de te apoiar. Existem outras políticas públicas, como eu falei mais cedo, existe o auxílio emergencial, existe a questão, existe uma coisa que pouca gente conhece, o Grupo Avon, não estou fazendo propaganda, tá? Mas é uma política deles, então só para... Tá? O Grupo Avon, ele tem um voucher, sabe, Jorge? Tem um voucher em parceria com o governo de Minas Gerais, com o estado de Minas Gerais. E o estado de Minas Gerais escolheu 8 cidades dentro do estado para receber alguns vouchers do Grupo Avon para tirar mulheres em situação de violência doméstica. Ninguém fala disso, Jorge. Quem que você já ouviu falando disso? Ninguém sabe disso. Pois é. Também não sabia. Esse voucher é de 15 dias em hotéis conveniados, que aquela mulher que estiver apanhando, que fugir de casa, que estiver saindo correndo daquela situação de violência, ela pode procurar a Casa da Mulher em Juiz de Fora, ela pode procurar os órgãos públicos, que eles vão fazer o cadastro dela, e se ela preencher os requisitos lá que a política lá do grupo fez, né, o credenciamento direitinho, eles vão pagar para ela esses 15 dias de um hotel conveniado. Eu não sei se é um hotel chiquérrimo ou se é um hotel mais simples, eu não tenho consciência disso, então eu não posso afirmar. Mas eu sei que eles têm esse convênio com alguns hotéis, com algumas hospedagens, para que aquela mulher tenha esses 15 dias de paz. E dentro desses 15 dias, ela vai organizar a vida dela, e aí ela vai ou procurar um outro lugar para ela morar, ou ela vai pedir ajuda, um apoio familiar, ou até ela vai pedir o auxílio emergencial. Enfim, ela vai pelo menos ter esse momento de paz para que ela possa sair. A Luísa está perguntando, Juiz de Fora tem esse voucher? Juiz de Fora é uma das cidades cadastradas, Luísa. Então, o que acontece? O estado de Minas, ele indicou 8 cidades, e uma das cidades foi Juiz de Fora, porque, infelizmente, nós estamos em segundo lugar no ranking de cidade onde mais se violenta mulheres dentro do estado de Minas Gerais. E aí, o estado de Minas Gerais indicou Juiz de Fora, né? Também fiquei sabendo isso através da imprensa local. E eles trouxeram essas estatísticas, né? Porque é muito difícil a gente encontrar essas estatísticas, né, Jorge? Jorge é jornalista, ele sabe melhor do que eu. A gente entra no site do governo, meu Deus, a gente não acha os dados, a gente não encontra os dados para poder falar. É mais na data, né? Por exemplo, Dia Internacional da Mulher, aí a Polícia Civil divulga, né? Então, assim, quem não sabe onde fica a Casa da Mulher, é na Avenida Garibaldi Campinhos, no bairro Vitorino Braga. Funciona de 7 às 17 horas. Então, é um lugar de fácil acesso também, as pessoas podem ir lá procurar, né? De 7 às 17 horas. Exatamente, a Casa da Mulher faz um trabalho multidisciplinar,
tem psicóloga, tem patrulha da polícia, né, porque tem a patrulha de prevenção à violência doméstica, tem apoio jurídico para eventuais necessidades de medida protetiva. Então, assim, não tem apoio jurídico para tudo, né, mas para medida protetiva, que é super emergencial, tem lá. Então, são ações, né, que ela consegue ali resolver o imediato. E esse cadastro que eu citei é feito lá. Então, se ela preencher os requisitos, ela pode vir a obter esse voucher. Então, são soluções. Resolve tudo? Não resolve tudo, né? Precisa de muito mais, né, Jorge? Precisa de educação, precisa voltar às escolas para a gente voltar a fazer palestra, para a gente poder conversar com os pais, para a gente conversar com as crianças. Porque a criança que cresce num ambiente machista, a criança que cresce vendo o pai bater na mãe, ou ofender a mãe, ou constranger a mãe, ou humilhar, ela repete aquilo porque ela acha que é normal. Ela não está vendo que tem um problema ali. Então, é preciso que volte, né? Que a gente volte para o mundo, que a gente possa se encontrar presencialmente, que eu já estou enjoada, né? De computador. Né? Mas todos nós, né? É importante que tenha isso tudo para que nós possamos, né? Conversar com as pessoas sobre esses assuntos, levar mais informações e salvar mais pessoas. E bater muito nessa tecla da educação, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. É como eu falei um pouquinho mais cedo, depois que a violência já foi feita, o sistema penal, ele até funciona, porque ele prende o agressor e etc e tal. Mas, às vezes, já é tarde demais. O importante é ter educação para que a violência não aconteça. Sim, sim. Paula, para finalizar esse bate-papo, além da Casa da Mulher, que nós já citamos, né, a delegacia, tem um outro canal que as pessoas podem denunciar? Como que faz? Tem sim. Olha, se você puder ir lá, se você tiver condições, tem a própria Delegacia da Mulher, que agora mudou-se, foi para o Santa Cruz Shopping. Tem o núcleo da OAB Mulher, né? Eu conheço por ser advogada, que também faz esse atendimento, tem parceria também com psicólogos, tenta dar esse auxílio para as mulheres. Tem a Casa da Mulher, que a gente comentou, que atende essa questão do dano psicológico, e a psicóloga muitas vezes entra antes até da denúncia, né, Jorge? Porque às vezes a mulher está tão fragilizada Sim. que ela não tem força para denunciar. Então, faz o tratamento psicológico, se fortaleça para depois fazer a denúncia, também tem isso. E, gente, para todos os males tem o telefone, Disque 180. Né? A denúncia é sigilosa, o seu nome não aparece, então se você vê o quebra-pau do vizinho, você pode ligar 180, fala, está acontecendo isso nesse endereço, venha, porque pode estar salvando a vida de uma mulher. Disque 180, violência contra a mulher, contra idoso, contra criança, qualquer situação que você perceber, né, mete a colher, não vai lá brigar, né, lógico que eu não vou incitar a pessoa para ir lá defender a outra, porque ela não vai colocar em risco a própria vida, mas não se omita, né, não se omita, procure ajuda, ajude essa mulher, porque pode ser a diferença, sim, de salvar uma vida. Ótimo. Paula, eu agradeço mais uma vez você ter aceito o convite, tá? Nada. É sempre um prazer falar com você. Você aborda tudo de uma forma muito clara, bem explicativa. Essa live vai ficar salva aqui. Essa live vai ficar salva aqui, então o pessoal vai poder assistir. Agradeço a todos que participaram, enviaram perguntas, comentaram, né? E em breve a gente marca uma nova live com outro tema, ou até mesmo esse tema, né, abordando outras questões. Fique à vontade, é só você me falar, me chamando, estamos aqui. Tem muita coisa para a gente conversar, agradeço imensamente a oportunidade, muito obrigada por todo mundo que assistiu ao vivo, que vai assistir depois. Se vocês precisarem de ajuda, né, Jorge? Manda mensagem para acessa.com no direct, Sim. Manda mensagem para mim, manda mensagem. Não deixe de pedir ajuda. Se vocês precisarem de ajuda, peçam ajuda, a gente vai dar um jeito, né, Jorge? A gente dá um jeito de chegar ajuda lá. Vamos. Muito obrigado e uma boa noite, tá, Paula? Boa noite, beijo, minha aluna, tem aluna minha aqui. Obrigada, Gabi. Beijo, fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Boa noite.